Obrigadão, já indo. Então, como eu dizia aqui, essa afecção vascular encefálica, ela poderia ser dado a ela a importância do infarto do miocárdio, né? Chamam de ataque cardíaco. Então, colocam ali uma certa intensidade na forma de denominar, e as pessoas se atentam quanto a isso. E já no acidente vascular encefálico, então tinha que ser ataque cerebral, né, distúrbio vascular encefálico, afecção vascular encefálica, doença vascular encefálica. Eu me permito a chamar assim. Eu não vou chamar de acidente, vou chamar pelo praxe, né, do linguajar, mas eu levo muito a sério, né, porque nós já conversamos sobre as questões de mortalidade e morbidade dessa doença. Enfim, é um velho provocar aí, né, dos senhores médicos para que se atentem ainda mais com as questões relacionadas. Voltemos à nossa programação normal. Ontem paramos, pessoal, nos ramos das artérias vertebrais, isso. Cadê? Das artérias vertebrais. Mas aí, eu gostaria de começar com vocês justamente aqui, viajamos tanto nas artérias carótidas, conversamos bastante sobre elas, aqueles vasos centrais. Aí eu queria começar daqui. Essa é uma arteriografia de carótida que tem lá no MUR, Anatomia Orientada para a Clínica. Então, dei uma olhadinha. Você vê aí, por exemplo, principalmente na incidência lateral, né, na B, todas as letrinhas Is apresentam justamente as partes, né, da artéria carótida interna, que, lembremos, se origina da artéria carótida comum, lá no pescoço. Então, você vai ter a parte cervical, a parte petrosa, a cavernosa e a parte cerebral. E os ramos finais, as artérias cerebrais anteriores, representadas com A, cerebral média, representada com M. E essa doçura que pegaram aqui, que é a artéria oftálmica. Lindinha, olha só, sensacional. E isso é uma arteriografia, né, pessoal? Imaginem tantos outros exames de imagem à disposição que a tecnologia traz. Muito bem. Aí falamos da artéria vertebral. Vou, né, começar daqui, que aí a gente começa de uma forma como se fosse começar do zero, enfim. A artéria vertebral, então, nós comentamos que as partes posteriores do córtex cerebral, né, além do cerebelo, bulbo, ponte mesencéfalo, uma parte posterior do tálamo também, são supridas de forma majoritária por vasos derivados dessa vascularização vértebro-basilar, essa vascularização posterior do encéfalo. De modo semelhante à artéria carótida interna, nós também fazemos uma subdivisão, que é imaginária, né, que é topográfica, obviamente, da artéria vertebral. E como falamos, você tem a parte pré-vertebral, é aquela que imediatamente emerge, origina-se da artéria subclávia, ali a nível de T1, primeira vértebra torácica, e ela vai até o forame transversário da vértebra cervical. A parte transversária é justamente essa que encontra-se nesses forames transversários das vértebras cervicais de 2 a 6. A parte atlântica, que tem tudo a ver, ali uma estreita relação com Atlas, primeira vértebra cervical, e a parte intracraniana, né, que é um trajeto que as artérias vertebrais fazem até se unirem na artéria basilar. Aí, de novo, essa ilustração do Sobota, que é muito boa, porque traz, além daqueles vasos que tradicionalmente são trazidos a nós quando se vai falar de círculo arterial do cérebro.
né? Então, destaque-se aqui a parte craniana das artérias vertebrais, e como nós gostamos de absorver as informações, né? Você já vê aqui a artéria espinal anterior e as artérias espinais posteriores, e há uma variabilidade anatômica interessante, mas estão aqui as artérias vertebrais, você já vê, né, um ramo importante delas, que é a artéria cerebelar inferior posterior, que chegamos a comentar ontem, né, devido à sua grande, um vaso de variação anatômica intensa, mas o foco aqui é que as artérias vertebrais se unem para formar essa peculiar artéria basilar. Aí também essa ilustração foi mostrada, artérias vertebrais, já no interior do crânio, originando a artéria basilar, que posteriormente originará as duas cerebrais posteriores. É claro que você tem aqui as cerebrais posteriores e também a cerebelar superior, elas são paralelas, e aqui, né, no meio delas duas é uma belíssima referência, o nervo oculomotor. Mas vamos falar dela. Essa ilustração é fantástica, quem dera poder fazer uma dissecação nesse nível de vaso sanguíneo, né, as chamadas artérias da fossa posterior do crânio. E aí o destaque, claro, para a artéria vertebral, né, e obviamente aqui é um dos lados. Depois você tem a artéria basilar, já foi unida com a outra artéria vertebral. Destacam-se aí, pessoal, as artérias da ponte. Normalmente as fontes bibliográficas não dão assim muita moral para as artérias da ponte, mas elas são diminutas aqui, pequeninas, sobre a face anterior ali da ponte, importantes, né? No sentido de, se obstruídas, as repercussões que causam. Aí os ramos, e você já vai vendo os ramos, já dá uma observada em cerebelar superior, cerebelar inferior posterior e a cerebelar inferior anterior. Né? Essas aí se destacam bastante, mas também você vai ter a artéria do labirinto, que nós vamos ver. Olha que bonitinha que ela faz uma volta aqui. Enfim, isso são só... Comentei para vocês de aspecto clínico do exame de Doppler, tanto da artéria vertebral, que aí é foco, mas também da carótida interna, através ali da parte atlântica. Lembrando que a parte atlântica da artéria vertebral é aquela que tem uma estreita relação de localização com Atlas, né? Primeira vértebra cervical. Então, comentei que 3 musculinhos suboccipitais ali, o reto posterior maior da cabeça, o oblíquo superior da cabeça e o oblíquo inferior da cabeça, eles fazem um triângulozinho nessa região suboccipital, e aí você tem ali, você pode observar, né, com a cabeça inclinada, essa parte da artéria vertebral, a parte atlântica. E cheguei até aí, dos lembretes da artéria vertebral. Lembretes, coisas assim básicas que às vezes podem sumir da mente num momento interessante que pode precisar. A artéria vertebral origina-se como um ramo da artéria subclávia, certo? Subclávia que vão para os membros superiores, no nível do corpo vertebral de T1. Ok. A artéria vertebral dividida em partes anatômicas, né? A pré-vertebral, a transversária, a parte atlântica e intracraniana, que já observamos os porquês. No nível ali entre bulbo e ponte, na transição bulbo-pontina, une-se com a artéria vertebral contralateral e forma a basilar, ímpar, mediana, certo? E supre o tronco encefálico, o cerebelo e as porções ali, né, mais posteriores, né, occipitais e temporais do telencéfalo. E é claro, pode ser evidenciada, e eu sempre lembro, com a carótida interna, numa ultrassonografia, no trígono da artéria vertebral, delimitado por aqueles músculos lá, o reto superior e os oblíquos. Muito bem. E aí, iniciamos aí, eu pedi para deixar para um outro momento, e aqui estamos. Pessoal, a artéria vertebral, no seu trajeto, claro, nós já vimos, originará numerosos ramos arteriais, né, para os músculos do pescoço também. Né? É válido lembrar disso.
também, é claro, para as meninges e para a medula espinal. Nós vimos ali a artéria espinal anterior, as espinais posteriores já, e vamos ver nos desenhos que virão. Os principais vasos do segmento intracraniano, né, da artéria vertebral é a artéria cerebelar inferior posterior. Chegamos a falar ontem, não é demais falar novamente, que ela é considerada o vaso encefálico mais variável, tendo em vista que a origem e a sua extensão, a sua distribuição, né, de suprimentos são muito diferentes de um indivíduo para outro, né, podendo mesmo essa artéria cerebelar inferior posterior estar ausente. De modo geral, começou aquela confusão. De um modo geral, pessoal, a artéria vertebral, a cerebelar inferior posterior, perdão, emerge da artéria vertebral no nível ali das olivas, né, do bulbo, né, e vai ao longo do tronco encefálico, forma uma alça bem característica, bem peculiar, sob o ponto de vista radiológico, nas imediações daquelas regiõezinhas inferiores ali, as tonsilas do cerebelo, antes que possa atingir o verme, que é a parte mediana do cerebelo, e a região inferior dos hemisférios cerebelares ali por meio de uma saliência denominada valécula do cerebelo. Em seu trajeto também ela supre partes do bulbo e das regiões posterior e inferior do cerebelo. Dizíamos que inclusive seu nome denota isso, artéria cerebelar posterior e inferior, né? Frequentemente ela dá origem à artéria espinal posterior, com certa frequência, né? Já para irrigar ali a parte mais superior da medula espinal. Não obstante, essa artéria também pode se originar diretamente da artéria vertebral. Você tem aí uma frequência de cerca de 25% dela se originar da artéria vertebral diretamente. A artéria espinal anterior, ela se origina um pouco antes da confluência das artérias vertebrais e se estende em direção inferior e aproximadamente no nível do forame magno se une com a artéria espinal anterior do lado oposto. Elas vão ali suprir as porções superiores e anteriores da artéria espinal, da medula espinal. Tome passado. Então você dá uma olhada aí, né, nas artérias ditas aqui. Primeiro você tem as vertebrais, aí você vê aqui bonitinha a cerebelar posterior e inferior. Ela dá uma voltinha e pega ali a parte mais inferior e posterior do cerebelo. Bem bacaninha a ilustração, né? Claro, conseguir um crânio com essa rica vascularização é difícil, tá? Mas às vezes é possível, sim. Talvez você não veja toda a distribuição, mas veja ali um fragmento, já é importante, né? E a espinal anterior, aqui no caso vindo diretamente da vertebral. O professor Sobota optou por fazê-la vir da vertebral. Então, cerebelar inferior posterior, espinal anterior. Nessa ilustração, buzina, você vê aqui também a cerebelar inferior posterior, bonitinha, olha, dando a tal da voltinha, né? E indo para a parte inferior e posterior do cerebelo. E a espinal anterior, aqui assinalada, bonitinha também, de novo, vindo direto da artéria vertebral. Artéria basilar, essa linda, que origina-se da união das vertebrais, né, ela aproximadamente, isso se dá a nível da transição bulbo-pontina, entre o bulbo e a ponte, naturalmente. Ela segue no plano mediano, direitinho, né, da ponte, e com seus ramos supre boa parte do tronco encefálico do cerebelo. Só a basilar. Aproximadamente ali no nível do mesencéfalo, na cisterna interpeduncular, ela novamente se divide, né, em dois vasos, que são as artérias cerebrais posteriores.
Lembrar que a artéria cerebral posterior, ela ali por meio das comunicantes tem uma anastomose com a artéria carótida interna, né? A nível ali de fossa interpeduncular, nessa área, né, onde se fecha ali o círculo arterial do cérebro. Aí está aqui a bonitona da basilar, e ela tem aí como ramos importantes, né, a artéria cerebral posterior, obviamente, uma de cada lado. Você pode dizer o quê? Que ela está anterior ao nervo oculomotor. Se você colocar em posição anatômica, né, você observa isso. Destaque aqui também para a comunicante posterior, que eu comentei com vocês, e dessa anastomose da carótida interna com a cerebral posterior por meio da comunicante posterior. Porque, pessoal, o círculo arterial do cérebro, em pouquíssimas palavras, é uma anastomose, né, que o corpo humano lança a mão de várias anastomoses, justamente para quê? Para funcionar como uma circulação colateral, caso você tenha uma obstrução de carótida interna, por exemplo. Então, você vai ter uma circulação colateral ali interessante, né? Se a artéria principal, no caso a carótida interna, tiver algum problema ali. Então, essa anastomose aqui é interessante, nós sabermos, né? E a disposição, olha, aqui já adiantando a cerebelar superior, porque ela paralela a cerebral posterior com o nervo oculomotor entre os dois. Essas referências nós nunca esquecemos. É muito interessante isso. Então tá aí a basilar, bonitona. Aí numa outra forma de apresentar, tá aqui a cerebral posterior, né? As suas duas partes, pré e pós-comunicante. Isso não é uma nomenclatura que esteja na terminologia anatômica internacional, mas é uma forma de referência, né? Antes da comunicante e depois da comunicante, a cerebral posterior advinda da basilar. E novamente destaque aqui para cerebelar, né? Posterior, sempre, claro, cerebelares em ambos os lados. Artéria cerebelar inferior anterior. Enquanto a cerebelar inferior posterior é mega, né, variável, a cerebelar inferior anterior tem origem ali no segmento inferior da artéria basilar e se estende, né, tem um trajeto posterior, né, e lateral, né, que é o trajeto posterolateral. Consequentemente, ela vai se localizar normalmente em posição anterior aos nervos cranianos abducente facial e vestíbulo coclear, e se estende com o facial e com o vestíbulo coclear em direção ao meato acústico interno. Olha que gracinha, né? Cerebelar, meato acústico interno. A cerebelar inferior anterior, tá? Na hora de você, putz, é muita confusão de nome. Cerebelar inferior posterior. Vai lá para a parte inferior e posterior do cerebelo. Muito variável, geralmente vem da vertebral, geralmente vem ali origina as espinais. Mas e a cerebelar inferior anterior? Poxa, essa é mais, né, consistente. Ela vai para o meato acústico interno, junto com nervos cranianos ali, o facial e o vestíbulo coclear. Você vai guardando essas referências aí. Então, nesse local, pessoal, ela frequentemente forma uma alça, né, dá uma voltinha para emitir, para originar uma artéria bonitinha, que é a artéria do labirinto. Em seguida, ela segue para o cerebelo. Então, antes de seguir para o cerebelo, ela origina ali um braço bem importante, que é a artéria do labirinto, né? Então, depois ela vai para o cerebelo, porque o nome dela é cerebelar inferior anterior, e vai suprir a face inferior e também para as regiões ali laterais da ponte. A região de suprimento da artéria cerebelar inferior anterior depende muito do tamanho da região e de como se distribui a cerebelar inferior posterior. Porque na ausência da cerebelar inferior posterior, é claro que aumenta ali a abrangência da distribuição e da perfusão da cerebelar inferior anterior. E é assim no corpo humano. Se você não tem, por exemplo, o músculo palmar longo na face anterior do antebraço,
o flexor radial do carpo acaba tomando ali uma abrangência maior, ele cuida mais ali também da aponeurose palmar. Então, se não tiver cerebelar inferior posterior, a cerebelar inferior anterior tem uma distribuição maior. Por isso, esta ressalva. Aí, de novo, né, você tem a basilar, a cerebelar inferior anterior, bem bonitinha aqui. Olha onde ela está passando. Olha o trigêmeo, é o cara ali do tronco encefálico. Daqui a pouco a gente vai ter anatomia do tronco encefálico, né? O trigêmeo é o cara ali. Aí você tem aqui, ó, o facial e o vestíbulo coclear, certo? O facial e o vestíbulo coclear. E é claro, aqui, ó, o abducente, o 6, 7, 8, os falados. Né? Claro que você poderia mencionar também, né, o glossofaringe e o vago, tendo em vista que ela está passando aqui. Então, veja que bonitinho que ela passa, vem na região anterior. E antes ela deu o quê? Uma artéria do labirinto. Olha aqui, ó. Se direcionou para lá, né, para o labirinto, para o meato acústico interno. Então, estas referências fazem esse monte de nome ter significado. E você vai também se acalmando quando você vai vendo, né, as questões diversas relacionadas à nomenclatura, porque são nomes novos, muitas vezes muito parecidos, mas pensa assim, eles me dão a localização. Ora, cerebelar inferior posterior está aqui, eu já vi, é uma artéria caracteristicamente variável, por vezes ausente. A cerebelar anterior inferior, linda, maravilhosa, tem a ver com os nervos cranianos 7 e 8, né? Segue seu trajeto, mas antes de seguir para o cerebelo, ela origina uma do labirinto. E você vai contando essa história para você mesmo, cada um sabe aqui o seu modo melhor de aprendizagem, né? Aqui, de novo, olha... Oi? Oi, Franciel. Bem, eu não estou conseguindo enxergar, não sei se é agora que eu faço essa pergunta, mas em relação à morte encefálica, quando é feita a arteriografia, é avaliado a carótida nesse exame. Essa carótida, ela vai fazer interferência naquela imagem anterior que o senhor mostrou, referente ao polígono, a esse conjunto de artéria cerebral? Ou isso é outra coisa? Eu não ouvi a primeira partezinha, o Franciel. Em relação à morte encefálica. Quando é feito a arteriografia para avaliar se tem fluxo cerebral ou não. Certo. É feito o estudo somente da carótida, né, da artéria cerebral, ou também desse conjunto de artérias da base do crânio aqui? Também, Franciel, porque você tem ali a formação reticular, né, em grande parte no interior do tronco encefálico, e é o cara que acende, né, para acordar, digamos assim, o córtex cerebral. Então, a vertebral, a basilar ali também, elas são requeridas nesse exame, é interessante ver, né, mas muito mais pelas manifestações clínicas do paciente, claro, aliadas a essa questão da circulação, mas não só a carótida interna. A carótida interna é uma grande referência, por quê? Por conta da vascularização cortical importante que ela vai propiciar, né? Justamente com a cerebral anterior e a cerebral média. Então, ela é um grande referencial, mas na hora de olhar ali e ver uma morte encefálica, para deduzir isso, e necessita-se de um grande cuidado, né? Porque o protocolo é muito rigoroso, aí o profissional, os profissionais envolvidos ali, os médicos, eles olham todos os aspectos, porque para você dar uma decisão dessa, e é claro que isso é muito raro, e de repente não for, né, então o protocolo é complexo, então vê-se de tudo ali, desde a manifestação clínica do paciente, as respostas autonômicas orgânicas e também a vascularização.
Mas muito bom você ter falado disso aí. Perfeito. É porque eu não estava conseguindo visualizar aqui na imagem, mas deu certo aqui. Obrigado, professor. Arteriografia aí, valeu. Então, nessa ilustração aí que eu acho muito bacana, pessoal, a cerebelar inferior anterior está aqui, bonitinha. Aí ela dá a voltinha dela, como dito. Você vê aí o vestíbulo coclear aqui muito evidente. E a do labirinto, pequenininha, antes da anterior, da inferior anterior e ir para o cerebelo, certo? A do labirinto, bem bonitinha aí também. Artérias da ponte, né, pessoal? Que eu falei que às vezes as fontes bibliográficas aí importantes, inclusive, não botam nome, embora esteja ali, você está vendo as artérias da ponte, eles se originam diretamente da artéria basilar e bem pequenininhos, ramos curtinhos, né, suprem as porções anteriores da ponte. A cerebelar superior, veja, pessoal, o que nós já falamos? Cerebelar póstero inferior, cerebelar anterior inferior, com a peculiaridade do labirinto, da artéria do labirinto. Artérias da ponte, você vê bem bonitinho ali sobre a face anterior da ponte. Artéria cerebelar superior, que eu já lhe chamei a atenção anteriormente, em relação a quão paralela ela está com a cerebral posterior. É um vaso, né? Sanguíneo, obviamente, isso é uma artéria. Essa artéria cerebelar é menos variável, né? Por isso, caracteristicamente, a gente mostra ali ela posterior à cerebral posterior. Normalmente, ela se origina um pouco antes da divisão da artéria basilar, que vocês têm visto isso nas ilustrações que eu estou passando aí, né? Nas artérias basilares posteriores. A partir da cerebral posterior, ela inicialmente é separada, como vimos, do óculo motor, terceiro par de nervo craniano. Esta é a cerebelar posterior, superior. Até eu me enrolo os nomes às vezes, né? A artéria cerebelar superior e a cerebral posterior, que são irmãzonas ali, separadas pelo óculo motor, seguem inicialmente paralelas em direção lateral e posterior, sendo que a artéria cerebelar superior vai para baixo do tentório do cerebelo. Lembra? Aquela tendazinha, aquela projeção da dura mater que separa, né? Além de proteger o cerebelo, obviamente, separa o cerebelo daquela parte posterior ali do telencéfalo. Então, a cerebelar superior se estende abaixo do tentório do cerebelo, já a cerebral posterior acima do tentório do cerebelo. Certo? A cerebelar superior supre quem? As porções mais superiores do cerebelo, obviamente, o nome já nos ajuda bastante. E tem raminhos ali para o tronco encefálico, né? Sobretudo a parte posterior da ponte também. Nossa. E aí, de novo, temos a cerebelar posterior, isso é muito característico, a menos variável que nós temos, né? E aí, é claro, sempre comparando com a cerebral posterior e sempre achando ali o terceiro par de nervo craniano, o óculo motor. Né? Porque às vezes também é uma lenda urbana, né? Nossa, nervo craniano, Deus me livre, 12 pares. E isso você vai dirimindo aí com o passar do tempo. Você já tem referências aí, meu amigo, que a cerebral posterior e a cerebelar superior são ali paralelas, né? Tem um trajeto muito parecido. Uma vai para cima do tentório do cerebelo, que é a cerebral posterior, uma vai ali para baixo, que é a cerebelar superior. Aí, de novo, sempre as mesmas ilustrações eu tenho colocado para vocês, né? E aí a cerebral posterior, olha o trajetinho dela, indo ali para as partes, né? Relacionadas com a visão, sulco calcarino, aquela turma toda. E aqui a cerebelar superior, bonitinha também. Clínica, né, pessoal? Tem que ter distúrbios de perfusão das artérias da ponte. Jesus Cristo nos livre, e a todos. Eu tive um exemplo vivo
eu tentava, em certo momento da vida, cursar o mestrado de filosofia, vejam vocês, na UFES. Fiz uma prova, não passei, mas participei de um grupo de pesquisa de um eminente professor da UFES, o professor doutor Ricardo da Costa, um historiador medieval, e eu gosto muito de filosofia, e ele teve, né, problemas de perfusão com artérias da ponte, vírgula. Ele não soube me explicar bem se foram, né, diretamente aquelas pequenas artérias da ponte, mas ele disse, e é um cara muito capacitado culturalmente, que teve um acidente vascular, um distúrbio vascular a nível de tronco encefálico, e ele falava muito comigo sobre a ponte, e que inclusive foi padre para dentro da UTI desenganá-lo, né? E o homem está lá em pé, e monstruosamente inteligente. Enfim, um exemplo vivo, na época ele estava mais debilitado, inclusive fazendo fisioterapia, mas hoje está sensacional. Então, assim, eu gosto de chamar um milagre. Mas, enfim, distúrbios da perfusão dessas artérias da ponte, né, fazem com que os tratos, é muito forte, possivelmente podem fazer com que os tratos das fibras motoras na porção anterior da ponte sejam comprometidos. Olha isso, hein, galera? Trato de fibra motora, porção anterior de ponte. Combina, né? Sejam comprometidos e causem uma paraplegia aguda. E foi isso que ele teve. Né? Como as porções posteriores da ponte são supridas, né, lá pelo ramo da artéria cerebelar superior, essas porções nas quais se encontram importantes regiões relacionadas com a consciência. Olha aí, o Franciel perguntou sobre questão de morte encefálica, né? Tudo isso tem a ver, né? Formação reticular, né? Com o sistema ativador reticular ascendente, são coisas que um intensivista, né? Falando de uma forma mais específica, é o cara que sabe tudo disso. Um neurologista, um neurocirurgião, mas por que não um clínico geral também não saber disso? Por que não vocês do terceiro período de medicina não saberem disso, levarem isso, né, não esquecerem mais, né? Então, só para refazer, para ficar bonitinha a frase, eu sempre dou um colateral, né? Como as porções posteriores da ponte são supridas, então, por raminhos ali da artéria cerebelar superior, essas porções nas quais se encontram importantes regiões relacionadas com a consciência e os movimentos oculares são capazes de permanecer em funcionamento. Sabe o que isso quer dizer, amigo? Que você está consciente, né? Que você mexe os olhos e só. Isso é triste, né? Isso me lembra muito também esclerose lateral amiotrófica. Eu tive pacientes que eles morreram conscientes, né? Porque a esclerose lateral amiotrófica ela vai degradando tudo que tem a ver com função motora, com neurônio motor, né? Contudo, a sua consciência está ali. E eu tive pacientes assim que conversavam das mais diversas coisas, sabiam que estavam morrendo. Luciano, eu estou morrendo, eu sei, e isso, para mim, é um aprendizado. Outros já ficavam muito tristes, enfim. A consciência se mantém. E aí, é claro que isso origina uma série de situações. Eita, que vai a doideira. Ai. Então, caracteriza-se esse quadro clínico como síndrome do encarceramento. Então, esses pacientes encontram-se totalmente conscientes e sem restrições do ponto de vista cognitivo. Ademais, eles se apresentam completamente plégicos, paralisados. Podem se comunicar com o ambiente apenas por meio de movimentos dos olhos, né? Então, esses pacientes normalmente se comunicam piscando. E foi assim que o meu professor, né, falava que passou alguns dias. Olha isso. Tem uma memória aí, né? Porque ele vivenciou essas experiências. E aí, claro que eu botei esse parágrafo gigante, porque eu não podia não deixar de colocar, porque isso é cultura também. E é interessante porque se fazem leituras
e isso agrega. Um garoto do primeiro período, um dia desse eu estava falando de ossos dos membros inferiores, e ele veio com uma literatura muito interessante da história do desenvolvimento do corpo humano, e falando sobre o osso do quadril nos australopitecos, que era mais largo. Enfim, sempre enriquece. Então, a ideia de estar preso no seu próprio corpo, né, encarcerado, com clareza mental, que isso é o pior, não sei, ou melhor, enfim, levou a muitos debates, né, da literatura a respeito disso, porque é fato muito interessante. Né? Então, teve um jornalista francês, o Jean-Dominique Bauby, que aos 43 anos de idade, né, teve uma afecção, eu botei acidente aí, né, teve um distúrbio vascular encefálico que desencadeou essa síndrome do encarceramento. E bastante conhecido ficou essa obra literária, né? Em um estado paralisado, ele escreveu o livro, né, Les Scaphandres et les Papillons. Essa pronúncia é lamentável, mas é o que tem para hoje, galera. O Escafandro e a Borboleta. Lindíssimo esse livro, e identificando aí as letras do alfabeto por meio de movimentos de piscar. E aí ele morreu logo em seguida da publicação do livro. Aquela questão do legado e outras mais. Mas muito interessante, porque isso aí fica referenciado em nossas mentes. E a artéria cerebral posterior? Bom, as artérias cerebrais posteriores, vocês já sabem, são ramos terminais da artéria basilar. A artéria basilar é essa que, lembrem, originou-se das vertebrais. Vertebrais essas que se originaram de onde? Das subclávias. Nunca é chato falar. Então, no nível da cisterna interpeduncular, né, dos pedúnculos cerebrais ali, né, origina-se, né, as artérias cerebrais posteriores. E por meio de seus ramos, elas suprem grandes partes de mesencéfalo e das porções occipitotemporais dos hemisférios cerebrais. E aí você imagina aí a ramificação dessas artérias cerebrais posteriores. Elas vão, como dito, paralelamente às artérias cerebelares superiores, né, lateral e posteriormente, e elas, né, então se estendem sobre o tentório do cerebelo, que nós vimos também, né, em direção lá ao lobo occipital, o bom e velho occipital. Claro, em seu trajeto ela vai originando vários grupos de vasos, né, vasos menores, que normalmente não são falados funcional ou clinicamente, mas que você sabe, está irrigando ali a região do lobo occipital. Então, finalmente, elas se ramificam em seus ramos corticais terminais. Porque, pessoal, as cerebrais, anterior, média e posterior, elas são vasos sanguíneos, são artérias para irrigar córtex cerebral. O comando, a substância cinzenta do córtex cerebral tem um fluxo sanguíneo maior do que as demais. Vocês viram pelo tamanho das artérias, né, dos vasos centrais pequenininhos, mas para áreas muito importantes. Então, meu córtex cerebral, que é o comando, que é o integrador, o processador, o elaborador de respostas adequadas, o córtex tem que estar muito bem, eita, sumiu a palavra, com fluxo sanguíneo muito bem adequado. É claro que uma coisa não fica sem outra. Não adianta eu ter um córtex cerebral bem irrigado, mas meu tronco encefálico não está. Né? Então, mas as artérias cerebrais se destinam ao córtex. E elas vão dando raminhos que penetram nessas estruturas subcorticais. Então, elas se ramificam em seus ramos corticais terminais e suprem o lobo occipital, né, e parte do temporal e do parietal. Então, aí, as cerebrais posteriores, nesta visão, né, bonitonas, lembrado da possibilidade aqui de estreitamento, né, de relação topográfica com a cerebelar superior, me perdoem, o nervo óculo motor que tiraram daqui,
e o seu trajeto. E é claro, galera, verificar também a anastomose da carótida interna com a cerebral posterior via artéria comunicante posterior. Que na hora de uma discussão dentro do hospital ou em qualquer ambiente, é importante que você tenha ciência dessas peculiaridades que às vezes podem sumir, né? Aí, novamente, essa ilustração está aqui a cerebral posterior e o seu trajeto e a sua distribuição occipital, substancialmente, mas também temporal e parietal, uma partezinha, né? Ontem, inclusive, acho que foi o Vitório comentou a respeito da paralisia, né? Porque a cerebral anterior é que cuida mais dos membros inferiores. Mas aí ele falou, poxa, a cerebral média é mais atingida, e ela cuida ali mais de membro superior, músculo de face, e perguntou o porquê disso. Eu falei que as artérias não guardam muito delimitações direitinhas, arbitrárias com os lobos. Mas aí, é claro, pessoal, a gente tem que pensar também em quem? Se você está falando de motricidade, eu penso logo em quem? Via piramidal. Qual o nome correto da via piramidal? De motricidade voluntária? Trato córtico-espinal. Então, você pode ter tido lesão numa região subcortical, e aí pegue o trato córtico-espinal. Vocês sabem, né? Ontem conversamos bastante sobre o quão vascularizados são cápsula interna e núcleos da base. Então, você tem essas disparidades, né? Essas peculiaridades de um quadro clínico. Um paciente que tem um distúrbio vascular encefálico, normalmente, a princípio, ele fica flácido. E aí, depois, ele entra numa espasticidade. E eu peço aos senhores que tiverem pacientes diagnosticados com isso, salvo exceções, que possam prescrever fisioterapia imediatamente aos seus pacientes que sofreram, infelizmente, um distúrbio vascular encefálico. Por quê? Ele vai estar flácido. Então, desde ali, a fisioterapia vai estimular a contração muscular. Repito, salvo exceções. Porque tem situações em que a pressão arterial do paciente, por exemplo, não está cedendo, está insistentemente alta. E esse paciente muitas vezes não tem condições, mas prescrevam. Porque o fisioterapeuta vai ler o prontuário, vai ler as recomendações do médico e vai atuar de forma que este paciente não tenha, porque ele passa esse período flácido e pode durar aí 4, 6, 8 semanas, mas depois ele entra em espasticidade. Essa espasticidade, caracteristicamente, é o quê? Flexora no membro superior. Então, você tem flexão de cotovelo com pronação e flexão de mão e dedos. Pronação, falei. E extensora do membro inferior. Interessantemente, com o pé caído. O pé em flexão plantar. E o paciente adota a chamada marcha ceifante. Então, eu falo para vocês até porque tive na prática isso. Eu tinha um amigo lá em Cachoeiro do Itapemirim, neurologista. Então, quando eu podia, eu pegava paciente, Luciano, paciente de domicílio. É bom porque é um atendimento, né, onde a gente pode verificar um pagamento melhor. E ele era muito amigo. Luciano, paciente recém-saído. Chegava lá, trabalhava com paciente flácido. E estimulava e tal, com todos os recursos da fisioterapia. E o prognóstico funcional era maravilhoso. Coisa de bater palma. E eu falo de funcionalidade, é claro, vai ter uma marcha com algum probleminha? Vai. Pode ter um membro superior com algum probleminha? Pode. Mas são muito abrandados os sinais, as sequelas que uma doença dessa deixa se você muito precocemente, repito, salvo exceções, muito precocemente encaminhar seu paciente para a fisioterapia. Todo mundo vai ficar muito feliz, eu garanto a vocês.
Isso aqui está frenético. E a cerebral posterior, pessoal, também dá aquelas arterinhas, né? Aquelas centrais. As artérias centrais póstero-mediais são vasos que originam-se logo da porção inicial da cerebral posterior, ou seja, antes da emergência da comunicante posterior. Por isso, né, que só bota ali, faz muita menção a pré-comunicante e pós-comunicante. Então, na artéria cerebral posterior pré-comunicante, você já tem ali emergindo as centrais póstero-mediais, certo? E aí elas vão e permeiam, né, com ramos vasculares centrais da artéria comunicante posterior, vai junto, na substância perfurada posterior, aquela, e suprem grandes áreas de onde? Do bom e velho diencéfalo, tipo o tálamo, o subtálamo. Subtálamo lembra o que mesmo a vocês, pessoal? Núcleo subtalâmico. E ele é invadido por alguns núcleos ali, por algumas partes do mesencéfalo. E também do globo pálido, além da parede do terceiro ventrículo, meus caros. Estas são artérias centrais póstero-mediais advindas da cerebral posterior. Olha que lindinho, né? Cheio de artéria central aqui, que gracinha, que monte de bonitinha. Lembrem dos infartos lacunares, né? Dessas artérias mínimas aí, infartos lacunares, como aquele do tutorial da região ali lateral do tálamo, né? Bem na fronteirinha ali com cápsula interna. Então, vocês veem aí a artéria cerebral posterior, lindona, né? E essas artérias póstero-mediais, pessoal, centrais póstero-mediais, bem lindonas. E é claro, olha aqui, ó, as centrais posterolaterais, que bonitinhas que são, né? Mas o fluxo sanguíneo deve ser aí correto, senão temos alguns probleminhas. As artérias centrais, já as posterolaterais, aqui, ó, vimos as posteromediais. As posterolaterais, o que se fala dela? Emergem após a saída da artéria comunicante posterior, claro, a partir da artéria cerebral posterior. Suprem partes do diencéfalo e também glândula pineal, né? E o corpo geniculado medial, que é metatálamo. Corpo geniculado medial, te lembra o quê? Via auditiva, né? Vai chamando na memória, vai associando, além, é claro, do bom e velho mesencéfalo. Artérias corióideas posteriores. Lembra das primas? Artérias corióideas anteriores, né? Lá da cerebral anterior, carótida, enfim. As artérias corióideas posteriores são variáveis em número. Aliás, essas todas pequenininhas são bem variáveis, né? Elas se originam após a confluência da comunicante posterior e vão seguindo o trajeto ao redor do bom e velho diencéfalo, aproximadamente ao nível de corpo geniculado lateral, este relacionado a vias visuais. Aí elas alcançam plexos corióideos, aqueles, né, constituidores e secretores do líquido cerebrospinal, estes, no caso, lá dos ventrículos laterais, onde emitem conexões com a artéria corióide anterior. Olha aí a anastomose. Bacana, né? Ramos desses vasos também, né, vão suprir o corpo geniculado lateral, visual, ó, corióide posterior. Lembra de polo occipital, lobo occipital, área visual, corpo geniculado lateral. Também algumas partes do tálamo e o plexo corióideo, não só dos ventrículos laterais, mas como do terceiro ventrículo também. Corióides, lembrou de corióides, né? Você lembra do plexo corióideo e, é claro, das estruturas que estão ali bem próximas.
Então, estão aí... estão aí as bonitonas, né? Cadê as corióides posteriores? Tá aqui a anterior, lindona, e tá aqui as posteriores. Então, carótida interna é uma delas, né? Corióide anterior, oftalmica, hipofisária, aquela turma toda. E aqui a corióide posterior. Elas vão se anastomosar. Aqui, de novo, uma correçãozinha. Frontobasilar, viu, pessoal? Alguns escorregos. Aí, ó, o ramo corióide posterior, linda, e a cerebral posterior. Plexo corióide em destaque. Estamos aqui onde? No ventrículo lateral. Aqui mais arrancado um pedaço, né? Aqui mais preservado. Aí, de novo, a cerebral posterior. A corióide posterior medial, que é uma das posteriores. Né? A gente não entrou muito nesse interim, mas estão aí as duas corióides posteriores, o ramo já vindo, e elas entrando aí a nível de ventrículo lateral. E aí, pessoal, esse tópico aí a mais eu abri como uma revisão geral, né? E espero que vocês amanhã detonem no tutorial. O interior do prosencéfalo, né? Prosencéfalo, vesícula embrionária lá que origina telencéfalo e diencéfalo, né? Ou seja, os núcleos subcorticais é o interior do cérebro, nós já vimos isso. A substância branca com a cápsula interna e o diencéfalo é suprido por aquelas artériazinhas, são na verdade arteríolos, né? Centrais. Devido ao trajeto que tem até as regiões mais profundas do cérebro, esses vasos são chamados também de penetrantes. Isso é só um termo aí genérico, relativo. Esses vasinhos formam grupos que se aprofundam na base do cérebro. Caso os vasos sejam removidos desse local, permanecem numerosos orifícios no tecido cerebral, que vocês conhecem, né? Substância perfurada, anterior, posterior, certo? Por quê? Porque esses vasos centrais penetram justamente nessa substância perfurada. E às vezes a gente passa, pessoal, às vezes não. Tem coisa que eu comento com vocês lá no laboratório de anatomia, tem coisa que não. Então, poderia falar que a substância perfurada é local de passagem de vaso, aí não, a gente tem que dosar, porque senão vocês ficam doidos lá. Né? A perturbação, o estímulo tem que ser dosado, porque senão você enche o saco ali e acha que não vai dar conta. Então, num dado momento, vêm os nomes e aí vêm os porquês. E aí você tem a substância perfurada anterior, que está ali na face inferior do cérebro, delimitada anterior e lateralmente pelo trígono olfatório e posteriormente pelo trato óptico. Essa é a substância perfurada anterior. E a substância perfurada posterior, ela está situada no fundo da fossa interpeduncular do mesencéfalo, né? Que é referência ali à fossa interpeduncular do mesencéfalo, a região mais inferior ali do mesencéfalo, onde se fecha ali a comunicante posterior com a carótida interna. Além disso, vasos penetrantes adentram no parênquima cerebral, também na região de base do diencéfalo. Então você tem essas referências, e aí o professor Sobota pegou essa partezinha aí, tirou os pedúnculos cerebrais, né? E você vê a substância perfurada anterior e a substância perfurada posterior. Referências que vocês já conhecem, não vamos aqui adentrar a fala, mas por aí passam esses vasos centrais, essas arteríolas tão importantes e que normalmente ficam obscuras, né? Não se falam num momento desse. Eu não falava, né? Até um certo tempo, falava mais do geralzão, por assim dizer, mas
tendo em vista que os meios tecnológicos vão melhorando a qualidade das imagens, e é claro, o nível de investigação diagnóstica é cada vez mais aprofundado. Conversávamos no laboratório um dia desses, né? E falamos que alguém da turma de vocês me falou, na verdade, que teve uma vivência no hospital e que a mulher chegou lá falando frases incompletas. Vocês viram aí agora um videozinho, né, de uma pessoa tendo ali um problema ao vivo e como ela vai perdendo, né? É até um diferencial. Aquilo ali, né, eu não vou falar aqui porque vai ter aula disso, eu imagino, e vocês vão falar amanhã, mas aquilo ali era parecido com o quê? Uma afecção vascular encefálica isquêmica ou hemorrágica? Porque imagina se aquelas pessoas ali do palco estivessem preparadas, né? Porque o primeiro procedimento é o quê? Corre para o hospital, né? Corre para o hospital, filho. E o senhorzinho ficou, e as pessoas, nossa, você ficou emocionado. Eu fico emocionado, começa a se derreter, não dá, né? Tu perde o movimento do membro. Então as pessoas são muito mal preparadas. Isso é Europa, hein? São muito mal preparadas. A ênfase foi dada em anos, ataque cardíaco. Beleza, também. Mas, putz, no cérebro, cara. Então, inclusive, isso devia ser mais visto, né? É claro que eu não vou opinar aqui, mas isso devia ser visto mais intensamente a nível da saúde primária, as equipes de saúde da família, porque tem lá o hiperdia, né? Hipertensão e diabetes, tem uma atenção especial, mas será que dá para fazer de uma forma diferente? É algo a se pensar. Então, estão aí os vasos centrais, né, pessoal? A gente passou os olhos aí no que viemos navegando sobre as artérias cerebrais, e esse quadrinho aí do professor Sobota, ele dá um review aí, né? Uma revisada nisso tudo. Ó. Artérias centrais anteromediais, substância perfurada anterior. Origem, a cerebral anterior é comunicante anterior, show, né? Região de suprimento, entre outras, mas aí destaca-se, né, aquelas de grande consistência, núcleo caudado, globo pálido. O que é isso? Núcleo da base. Comissura anterior, que você conhece, e já pensa logo, opa, comissura, comunicação de um hemisfério com o outro. E a boa e velha cápsula interna, certo? Outra que passa na substância perfurada anterior, as centrais anterolaterais. Então, as anteriores, né, as antero, passam na substância perfurada anterior. Né? E dentre elas tem essas aí, as artérias lenticulo-estriadas. Mas guardem como de uma forma geral, para não pegar uma artéria e outra saber o nome. Artérias centrais, anterolaterais e anteromediais. As anterolaterais, substância perfurada anterior também, vem da artéria cerebral média. Lembra disso? Mais lateral, artéria cerebral média. As anteromediais, da cerebral anterior e da comunicante anterior. E aí, supre quem? Olha lá, basicamente a mesma coisa. Núcleos da base, cápsula interna. Não pode esquecer, meus filhos. Não pode perder uma questão de residência. Quero ver vocês lá no alto. Então não pode perder. Aí as centrais posteriores. Você também terá as posteromediais e as posterolaterais. Ambas passam ali pela substância perfurada posterior. Show! Vamos lá. As centrais posteromediais. A artéria cerebral posterior, a lindona, e a comunicante posterior, beleza. Olha para onde elas vão, cara. Tálamo, hipotálamo e globo pálido. Eu não posso perder uma artéria dessa. Tálamo, hipotálamo e globo pálido. E as centrais posterolaterais? Também da cerebral posterior e da comunicante posterior. E vão para onde? Tálamo, ok? Olha uma coisa interessante aí. Corpo geniculado medial. Certo? Via de audição. Os colículos e a glândula pineal.
Então, guardar isso porque é importante. Aí você fala assim, Luciano, incidência, a gente já sabe, né? Grande incidência onde? Artéria cerebral média. Normalmente é acometida nas doenças vasculares encefálicas. Claro, você vai dar uma atenção bonita aqui, ó, a essa região. E olha aí o que você tem. Núcleos da base, cápsula interna. Certo? E aí você vai montando seu raciocínio. E sempre consultando. A educação é continuada. O estudo é constante. Clínica. Distúrbios de perfusão vascular na região da artéria corióidea anterior. Aí tu já vai ligando. Corióide anterior, opa, carótida interna. Né? Ocasiona uma tríade de sintomas com deficiências motoras sensitivas e visuais, síndrome da artéria corióide anterior. Né? Vocês viram também que um déficit de fluxo sanguíneo pode causar uma amaurose fugaz, que nome lindo, uma cegueira transitória. Né? Um AIT, que vocês vão falar amanhã, um ataque isquêmico transitório, ele pode ser revertido, mas tem que ser algo que chame a atenção do médico, e chama. O problema é que muitas vezes isso não chega para o médico, talvez. Né? A família deixou, já passou. Né? E ele pode ser um cara que está avisando, ei, esse cara vai ter um AVC, velho. Um AVE, né? Esse cara vai ter um processo aí, um distúrbio vascular. Atenção! Por isso que é tão importante, né, ir periodicamente ao médico para ver se está tudo bem. Porque vocês também devem falar amanhã das questões tromboembólicas cardiogênicas. Uma fibrilação atrial pode levar ao desprendimento de um êmbolo dentro do coração e vai parar lá na vascularização central. Né? A gente sabe que o arco da aorta é um localzinho que junta a placa de ateroma, aí sobe. Né? O ventrículo esquerdo, a válvula cardíaca, endocardite bacteriana. Então, quer dizer, o médico sabe disso tudo. Agora, o paciente também tem que ter a sua frequência regulamentada. Às vezes isso pode não chegar para o médico. E às vezes pode chegar e o médico subestimar. E esses médicos nós não queremos aqui, né? De forma alguma. Vocês estarão sempre ligados, porque não aconteceu do nada. É um processo. Vocês sabem disso melhor do que eu. Hemiplegia, porque comprometeu via motora, a nível de pedúnculo cerebral. Cara, os pedúnculos cerebrais são vias. Né? Por isso que você pensa, claro, na lesão cortical, mas você tem que pensar também nas áreas subcorticais, as vias córtico-espinais. Você falou em motricidade, vias córtico-espinais. E você sabe onde isso passa. Distúrbios sensitivos, obviamente, devido ao comprometimento do ramo posterior, da partezinha posterior da cápsula interna. Lembra? Fibras projecionais. Vão de cima para baixo e de baixo para cima. Hemianopsia. Hemianopsia devido ao quê? Deficiência de trato óptico. Nós vimos que essas artérias também se difundem. A artéria oftálmica dá um raminho ali para a retina, por exemplo. E aí os desenhinhos do... olha só, probleminha de formatação, ó, preto. Eu não escrevi com preto, mas enfim. Essa figura sempre é muito elucidativa, né? Porque olha só, a região alimentada pela cerebral média. Então, imagine que isso aqui é o lobo esquerdo, quer dizer, vai pegar a área de Broca e a área de Wernicke, vai pegar a área auditiva, né? Vai pegar motricidade, somestesia,
Mas vai ficar assim limitado? Não, é isso que eu falava com vocês. Mas se vocês tiverem esse mapa na cabeça, show! Olha aqui a partezinha superior, a cerebral anterior. Cerebral anterior, hein? Pega parte aí de quem? Córtex pré-frontal. Questões relacionadas à cognição, ao intelecto, à personalidade. Olha aqui a região de suprimento da cerebral posterior. Bacana, hein? E olha só o complexo vértebro-basilar aí, né? Cerebelares superiores, antero-inferior, póstero-inferior. E aí você sabe que ali tem a artéria do labirinto. E você sabe que o tronco encefálico tem a formação reticular. E por aí vai. Tem a área de controle, contratilidade miocárdica, né? De parede de vaso sanguíneo, enfim. Nesta face medial, você tem aí uma secção no plano mediano, obviamente. Olha a cerebral anterior, como é que tem um bom domínio aqui, né? E aí, ó, giro do cíngulo, córtex pré-frontal, diencéfalo, uma boa parte do fórnix, enfim. Olha a da cerebral posterior. Olha o vértebro basilar, né? Cerebelo e tronco encefálico ali. Olha um pouquinho aqui, ó, da carótida interna, glândula hipófise, lembra? Artérias hipofisárias, superior e inferior. E é claro que a gente tem que comentar da cápsula interna, né, e das porções centrais, continuando a falar, na verdade, né? Porque o suprimento das áreas centrais do telencéfalo é de particular importância clínica. Claro que é. Os tratos de fibras derivados do córtex cerebral formam os feixes de fibras. E vocês sabem que tem as fibras projecionais. Então, isso vai atingir áreas específicas de uma série de funções, sobretudo motoras. É o que grita num paciente com sequela de doença vascular. São as sequelas motoras, né? E formam feixes e se estendem entre as regiões dos núcleos da base, que é a própria cápsula interna. Vejam aí a que ponto chegamos. Graças a Deus vocês viram a cápsula interna lá, né? Perturbei vocês lá. E aí agora fica esse papo, né? Da cápsula interna, os núcleos da base e o tálamo. Você sabe que isso é mega importante. E dependendo de como o paciente chega para ti, você já mata a charada. Com um bom exame físico, uma anamnese, é claro que muitas vezes exige rapidez, pressa nunca, como dizia o bom e velho José Saramago. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo, né? E isso é muito da medicina. É facilmente compreensível que com o diminuído fluxo sanguíneo nesse gargalo aí, né, cápsula interna, tálamo e núcleos da base, cápsula interna é um gargalo, né? É uma faixa que está passando ali. É claro que uma lesão ali cause déficits neurológicos importantes. Não esqueçamos disso, meus caros. Diminuição de fluxo sanguíneo nessas artérias centrais, essas arteríolas, é um processo muito delicado. Devido à significativa expansão da cápsula interna no cérebro, não somente em direção longitudinal, né, que ela também pode ter projeções posteriores, mais basais, não uma coisa vertical, isso não é arbitrário. Vários grupos de vasos sanguíneos centrais aí, claro, contribuem para o seu suprimento. Eu tenho que saber as artérias centrais mediais, artérias posterolaterais, saiba que elas estão ali. E aí, claro que você sabendo, você vai saber o nome. Claro que tem um monte de tálamo estriada, lentícula estriada, saiba, anteromediais, posteromediais, né? Anterolaterais, posterolaterais, substância perfurada anterior, posterior, de uma forma generalizada, mas sabendo disso, que existem, você vai pensar, né, em outras situações que não só córtex cerebral. Não é que um é mais importante do que o outro, é o conjunto. E muito mais importante que isso,
é prevenir. Essas artérias se originam da artéria cerebral anterior, como visto, da média e da carótida interna. O ramo anterior da cápsula interna suprido é por ramos da artéria cerebral anterior. Reparem que é uma revisão, né? E da artéria cerebral média. Joelho e porções anteriores do ramo posterior supridos são, por ramos da artéria cerebral média e dos segmentos occipitais adicionais do ramo posterior. São irrigados pela corióide anterior, que é um importante ramo central da carótida interna. Vejam, pessoal, vai viajar nisso. Carótida interna, oftálmica, corióide anterior, hipofisárias, as comunicantes, anterior e posterior, cerebral média, toma outro rumo, cerebral posterior, que dá a corióide posterior, as cerebelares superior, anterior-inferior, posterior-inferior, e aí isso aqui é um bom pacote. Então ela vai, se estende para o interior do cérebro e supre regiões centrais do cérebro. Ramo posterior da cápsula interna, hipocampo, corpo amidaloide, essas estruturas profundas que nós passamos. Olha o resuminho, o professor Sobota nos dá: suprimento vascular da cápsula interna. Isso é um amor. Artérias centrais anteromediais. Artéria cerebral anterior. Olha a lindona, a boneca, aquela que faz a alcinha e tal, que você não vai chamar de Eubner, nem de central longa. Artéria estriada distal medial. Essa é linda. Artérias centrais anterolaterais. Artéria corióide anterior. Essas só para a cápsula interna, hein? Mas você não vai ficar só nisso. Você sabe que está todo mundo ali pertinho e você não vai dispensar que não está aí, as posteromediais e posterolaterais. Você não vai dispensá-las, porque vai pegar núcleo da base também. Essa ilustração do professor Sobota também é fascinante. Vocês viram toda essa relação? Eu falava para vocês, saibam dessa relação. Córtex, a cápsula externa, extrema, o claustro, ela está aí, galera. Está aí. E os suprimentos. Olha a corióide anterior. Olha o suprimento da corióide anterior. Bacana. De quem vem a corióide anterior? Lembra, carótida interna. Cerebral anterior, claro, nessa parte aqui. Olha o suprimento da cerebral média. Olha isso. Olha a importância da cerebral posterior. Rosinha, tálamo ali. E aí você tem noção, dos estragos que uma doença vascular pode causar. Essa ilustração também é fantástica, do professor Sobota também, certo? Os suprimentos, as regiões, os núcleos da base, essa relação que a gente sempre perturbou vocês para que vocês guardassem na mente, porque isso vai aparecer também para vocês aonde? Na ressonância magnética, na tomografia computadorizada, e vai dar luz ao pensamento de vocês. Claro, sempre tem uma pitada de clínica. Nos casos de afecção, distúrbio, doença, ataque vascular encefálico ou sangramento na região da cápsula interna, há 2 vasos envolvidos com bastante frequência. Quais? Ramo da cerebral anterior, das artérias centrais anteromediais, a artéria estriada distal medial. Olha como é que a gente repete, olha como é que está lá. E da artéria cerebral média, pertencente às artérias centrais anterolaterais. A artéria lentículo estriada é uma delas, que vocês vão ver normalmente. A lentículo estriada, normalmente, vocês veem em publicações. Claro, as internacionais se destacam muito porque, tendo em vista Europa, Japão, Estados Unidos, tem uma tecnologia sensacional. Aí, suprimento vascular de tronco encefálico. Olha o mesencéfalo. Cerebral posterior. Com as cerebelares superior
né, com as cerebelares superiores e a cerebral posterior, certo? Dá o suprimento medial e lateral ainda. Também é do professor Sobota, ponte, né, com a artéria basilar. E aí, olha a ponte, galera. Do meu professor, ou foi a artéria cerebelar superior ou a artéria cerebelar inferior anterior, né? Uma das duas. Cerebelar superior, normalmente, ou mesmo da artéria basilar diretamente. Enfim. O bulbo, as artérias vertebrais e as espinais, notem o escorrego na terminologia, as espinais anterior e posteriores, certo? Enquanto o suprimento lateral dá-se-á pela artéria cerebelar inferior posterior. Essa sim que é muito variável. Teve uns escorregões aí dos revisores. Olha aí que bonitinho, tronco encefálico, cerebelo, né? E suas disposições de fluxo sanguíneo. Olha o nervo oculomotor, tá entre quem, hein? Isso é questão de prova, né, galera? Entre quem? Artéria cerebral posterior e cerebelar superior. Não só para decorar isso, né, pessoal? Mas para saber. E aí as áreas de irrigação sanguínea. E, finalmente, tirei aí. Ainda bem, vocês foram bem gentis, porque senão eu ia falar sozinho sobre essas questões e é muito ruim. Mas, enfim, vocês acham que estão bem preparados para amanhã? Deu para dar uma clareada, uma perturbada? Ninguém está nem aí para mim. Deu sim, professor. A aula foi incrível, esclarecedora. Eu tinha uma dúvida, na verdade. Porque o tutorial amanhã, apesar de estar procurando, eu ainda não consegui compreender por que é sempre dado um sinal de AVC relacionado com o lado esquerdo do corpo. A gente sabe que tem até uma escala, acho que é a escala de Cincinnati, eu não sei, que é sempre um aviso. E teve, por exemplo, como posso explicar? O membro esquerdo ficou sem força, paralisia do lado esquerdo do rosto. Por que sempre ligado ao lado esquerdo? É a incidência do AVC? É a incidência do AVC, mas isso é também muito relativo, né? Porque geralmente dá-se também na área dominante, no hemisfério dominante. Aí geralmente dá no esquerdo, mas isso é muito relativo. E vocês vão ver com o tempo que é mais importante do que isso, Vitória e demais, e obrigado a Vitória aí por se manifestar, mais importante ainda é a questão de idade e gênero, né? E é claro, aos comportamentos, pessoal, porque existem questões de prevenção modificáveis e aqueles não modificáveis. E os modificáveis para se prevenir isso, esse flagelo que são os distúrbios vasculares cerebrais, os modificáveis são bem maiores, né? Então, essa questão do lado é muito interessante mesmo, Vitória, mas no frigir dos ovos, como se falava antigamente, é algo assim, dispensa-se. O que é a grande importância? É isquêmico ou hemorrágico? Sabe reconhecer? Né? Porque, por exemplo, uma expressão assim, nossa, dor de cabeça, a maior dor de cabeça da minha vida. Náusea, vômito, desmaio, né? Isso diz o quê? Hemorrágico, normalmente, né? Agora, igual aquele que vocês viram ali, o cara vai perdendo, vai tendo a paralisia facial, vai tendo ali uma disartriazinha na fala, e aí perde o movimento, e aí? Né? O isquêmico, né? Bem devagarinho, processual. Então, a gente já teve também, uma vez, eu sou vascaíno, claro que eu não me esqueço, naquele momento o técnico Ricardo Gomes tendo uma afecção ali, no Maracanã, ao vivo, para todo mundo ver. Ele sentou e começou a botar a mão no rosto e foi levado imediatamente. E na intervenção cirúrgica foram retirados aí 80 ml de sangue. Foi o que fez com que hoje ele esteja em pé
Ele dirige algum clube aí, ele é dirigente, enfim. Então, além dessas questões, porque uma vez instalada a sequela, né, o hemisfério é o que menos vai contar. A questão é qual foi o tamanho da região acometida. E isso é muito importante, tendo em vista em quanto tempo esse paciente foi atendido. Por isso que é importante alertar a população a respeito, porque a galera, vocês viram o programa ao vivo em Portugal, e o senhor ficou ali tendo um problema, né? Então... É isso que eu ia falar, professor, é porque eu acho que acaba sendo um conceito geral. Por exemplo, antes de estudar e agora antes de você falar, AVC sempre foi ligado para mim à perda de movimento de um membro esquerdo. Tem vários vídeos que você olha primeiramente o membro esquerdo da pessoa. Apesar de talvez ser mais incidente, para muitas pessoas, e como para mim foi, era um sinal principal. Sendo que, às vezes, em muitos casos, não é assim. Entendi. Então, aí abre os olhos para outros aspectos, né, Vitória? Que não só o motor, porque o motor ali é o quê? É sequela. O médico tem que imaginar o quê? Nossa, conseguimos estabilizar o cara, é pensar em recuperá-lo, porque ele vai ter sequelas funcionais importantes, né? E o curso da doença, né? Um período de flacidez, depois um período de espasticidade, né? Tem paciente que sofre um AVC hemorrágico, um AVE hemorrágico e vai a óbito, né? Enfim, as variantes que vocês vão lidar, né? Aqui, o humilde professor de anatomia não pode falar algo tão próximo do que vai ser a rotina de vocês na vida diária. E aí o médico atencioso, bem ligado, vai perceber detalhes e pode salvar vidas e melhorar prognósticos. Isso é que é o mais importante. Mas a vida prática vai dar a vocês essas percepções rápidas. Opa, estou ligado. Você é um médico ligado. Porque você sabe muito do período básico da tua faculdade. Certinho, professor. Obrigada. A aula foi ótima. É isso. Eu que agradeço a vocês. Algo mais, galera? Professor, só uma dúvida, talvez você possa me responder. Quando eu estava dando uma olhada para o tutorial, eu vi que em relação